Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 26 de outubro. Institutos de pesquisa e especialistas participam do segundo e último dia da audiência pública sobre o fim da Amazônia. O debate foi convocado pela vice-presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, e vai embasar julgamento de ação que questiona a suspensão do fundo para o combate ao desmatamento na região. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere ainda. STF derruba a lei que autorizava a chamada pílula do câncer, mesmo sem registro na Anvisa. Por unanimidade, o Supremo considera que medida provisória da reforma do ensino médio de 2016 é constitucional. Ministro Luiz Fux mantém autorização de retorno às aulas no Colégio Militar de Belo Horizonte. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional lei que autorizava o uso de medicamento conhecido como pílula do câncer. Para a maioria do plenário, o Congresso Nacional não pode autorizar a distribuição do medicamento sem controle prévio de viabilidade sanitária. A decisão foi por maioria de votos e retoma uma discussão que teve início em 2016 com a sanção da Lei 13.269. A norma autorizava a distribuição sem o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária da chamada pílula do câncer, medicamento feito à base de fosfoetalonamina sintética a pacientes diagnosticados com neoplasia maligna, que é a denominação do tumor cancerígeno. A discussão se a lei era ou não constitucional foi parar no STF quando a norma foi sancionada em abril de 2016. A Associação Médica Brasileira entrou com uma ação pedindo a invalidade da lei por desconhecimento da eficácia e dos efeitos colaterais do medicamento. No mês seguinte, em maio do mesmo ano, e por maioria de votos, o plenário do Supremo suspendeu liminarmente a eficácia da norma. Agora, o caso foi julgado no mérito e, mais uma vez, por maioria de votos, os ministros julgaram que a lei que autorizava a distribuição da conhecida pílula do câncer é inconstitucional. Prevaleceu o entendimento do relator, ministro Marco Aurélio, no sentido de que a oferta de medicamento, embora essencial ao Estado Social de Direito, não pode ser feita sem a realização dos estudos clínicos conclusivos, ainda mais em relação a uma doença como o câncer. O relator destacou ainda que a decisão busca a segurança dos pacientes, garantindo o direito fundamental à saúde. O plenário ressaltou ainda que a aprovação de remédios no Ministério da Saúde é exigido por lei desde 1976 e só assim a Anvisa tem recurso para monitorar a segurança, eficácia e qualidade terapêutica. Portanto, o colegiado julgou que fica proibida a distribuição da pílula, com exceção apenas para pacientes terminais. Também em julgamento no plenário virtual, o Supremo decidiu que a medida provisória da chamada reforma do ensino médio, editada durante o governo Michel Temer, é constitucional. Esse é o tema do comentário de hoje da nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Olá, boa noite. E hoje é dia de conferirmos uma das decisões proferidas no plenário virtual pelos ministros da Suprema Corte, numa semana que foi encerrada na última sexta-feira. Por unanimidade, os ministros seguiram o voto do relator Edson Fachin para entender como improcedente as alegações trazidas em duas ações diretas de inconstitucionalidade que questionavam um novo modelo de educação no ensino médio implementado em 2016 a partir de uma medida provisória editada pelo então presidente da República, Michel Temer. Argumentava-se nessas ações, num primeiro momento, uma inconstitucionalidade formal, que essa medida provisória ela não podia ter sido editada por faltar a ela um requisito constitucional essencial para a sua edição, que seria a urgência. Não havendo urgência, deveria ser declarada inconstitucional a norma. E alegava, por outro lado, a violação de diversos dispositivos constitucionais vinculados à educação em razão daquelas alterações promovidas pelo texto da medida provisória. O ministro Edson Fachin acabou afastando ambas as alegações. No que tange à inconstitucionalidade formal, disse que a intervenção judicial no quesito de urgência dessas medidas provisórias é medida excepcional e que, na exposição de motivos, à época da edição dessa medida provisória, o presidente da República demonstrou que havia sim uma urgência para a edição dessas medidas e que, portanto,
não caberia ao Judiciário declarar sua inconstitucionalidade em razão desse argumento. Quanto às inconstitucionalidades materiais, o ministro acabou conhecendo parcialmente da ação e, no que conhecido, julgava improcedente. Isso porque, para os ministros, houve uma perda superveniente do objeto da ação. O que isso significa? Significa que aquele texto originário e primitivo da medida provisória, ao ser convertido em lei no Congresso Nacional, sofreu diversas alterações. Como disse o ministro Fachin, sofreu alterações substanciais na sua redação originária, de modo que aqueles argumentos trazidos na ação direta de inconstitucionalidade como inconstitucionais acabaram perdendo seu objeto por terem sido alterados na lei de conversão, dando origem, portanto, à lei ordinária. E nesse sentido, como eu disse, por unanimidade, os ministros acabaram julgando improcedente os argumentos trazidos e mantida a constitucionalidade do novo modelo de ensino médio em todo o Brasil. Outras decisões do Supremo Tribunal Federal você acompanha tudinho aqui, na TV Justiça. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, manteve a autorização de retorno às aulas no Colégio Militar de Belo Horizonte. Ao negar o pedido de suspensão apresentado pela Prefeitura da capital mineira, o ministro entendeu que não foi demonstrada no processo a existência de potencial lesão de natureza grave ao interesse público. O Colégio Militar é vinculado à administração federal e decidiu voltar às aulas presenciais com base no relaxamento das medidas de distanciamento social para clubes e bares no município. E o Superior Tribunal de Justiça decidiu não analisar pedido contra retorno de aulas em Londrina, no Paraná, por se tratar de matéria constitucional. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, não conheceu do pedido da Prefeitura de Londrina, no Paraná, para suspender uma decisão judicial que permitiu a reabertura das escolas representadas pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Norte do Paraná. O Tribunal de Justiça do Estado deferiu tutela antecipada para autorizar a reabertura das escolas particulares, o que contrariou normas da Prefeitura para o controle da pandemia do novo coronavírus. A Prefeitura de Londrina alegou que a decisão impugnada tem o potencial de causar grave lesão à saúde pública, especialmente porque ainda não está disponível uma vacina contra a doença. Para o município, embora haja dados positivos sobre a situação da pandemia na região, as autoridades sanitárias locais não têm uma avaliação segura para garantir que este é o momento adequado para o retorno das aulas presenciais. E por isso, deveria ser mantida a validade dos atos normativos já editados sobre o funcionamento das atividades de ensino. Ao julgar o pedido de suspensão apresentado pelo município, o presidente do STJ destacou que a controvérsia tem relação direta com a saúde pública no âmbito constitucional, o que inviabiliza a análise por parte do STJ. Além disso, de acordo com o ministro, a questão diz respeito ao funcionamento pleno de atividade econômica. Portanto, uma discussão constitucional que se vincula diretamente ao princípio da separação dos poderes e ao Pacto Federativo, e está na esteira de precedentes do Supremo Tribunal Federal. O ministro destacou ainda que o STF vem reconhecendo a sua competência para análise da suspensão. A Academia Brasileira de Direito Constitucional completa 20 anos e, para comemorar, realizou um evento Um Dia pela Democracia. O papel da democracia, principalmente no Brasil, foi o tema central das discussões. O evento contou com a participação de representantes do Judiciário, parlamentares e empresários. A ministra do STF, Carmen Lúcia, falou da importância da Constituição brasileira. Disse que uma democracia mais sólida deve contar com uma sociedade que respeita as leis. Nós precisamos de ultrapassar, de superar. Leis tem de surgir a partir de um amadurecimento da sociedade, de uma construção da sociedade. Caso contrário, para sempre ficaremos a objetar as ordens que vêm de gabinetes palacianos e que nada tem da realidade, até porque alguns não conhecem a realidade. Os que conhecem, assim que chegam em gabinetes, costumam esquecer o que aprendeu antes, ou que experimentou antes. Para o ministro Alexandre de Moraes, a democracia brasileira sofre constantemente com a atuação de milícias digitais, que espalham notícias falsas e afetam a integridade de pessoas e instituições. Essas milícias digitais, elas vêm atuando como os verdadeiros atores invisíveis da democracia. A falta de regulamentação, a falta de transparência,
a falta de uma maior fiscalização no sentido não de censura, não de limitação, mas sim no sentido de garantir uma transparência e responsabilidade daqueles que falam. A Constituição consagra a liberdade, a ampla e plena liberdade de expressão, mas dentro do binômio liberdade com responsabilidade. Foram mais de 12 horas de discussões e palestras de forma online para o mundo, com a participação de várias autoridades. E veja a seguir, desembargadora derruba bloqueio de 29 milhões de bens do governador de São Paulo. João Dória é alvo de ação por improbidade administrativa. Voltamos já. A Constituição Federal carrega os princípios basilares da República Federativa do Brasil, capaz de possibilitar os direitos e garantias inerentes à condição de cidadão. É o acesso e a proteção ao que está previsto nas linhas constitucionais que possibilitará a igualdade e a dignidade da pessoa humana, verdadeira faceta do Estado democrático de direito. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu o bloqueio de mais de 29 milhões de reais em bens do governador de São Paulo, João Dória. O bloqueio foi determinado na última semana em ação civil pública que acusa Dória de ter feito propaganda irregular do programa Asfalto Novo na época em que era prefeito da capital. Na decisão desta segunda-feira, a desembargadora Ana Liarte, da 4ª Câmara de Direito Público, afirmou que qualquer programa público prevê gastos com publicidade informativa. Para a magistrada, não houve indícios suficientes para comprovar ato de improbidade administrativa na ação movida pelo Ministério Público Paulista. E ainda sobre bloqueio de bens, um ex-prefeito de município do Amazonas teve o patrimônio bloqueado após deixar de prestar contas das verbas de merenda escolar. A decisão judicial atende a pedido da Advocacia Geral da União. A AGU conseguiu o bloqueio de mais de 2 milhões de reais em bens do ex-prefeito do município de Eirunepé, no Amazonas. O ex-gestor usou de forma irregular recursos públicos destinados à merenda escolar de crianças e, além disso, não prestou contas dos recursos como manda a lei. Em 2016 foram repassados, através do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, cerca de R$ 595 mil ao município. O dinheiro era para ser usado exclusivamente na compra de alimentos para a merenda de creches, pré-escolas e escolas de ensino fundamental, mas o ex-prefeito deu outro destino para a parte da verba. Foram identificados em extratos bancários do programa mais de 14 mil pagos a uma empresa de contabilidade e 340 mil para uma companhia que comercializava mercadorias e oferecia serviços de obras, hidráulicos e elétricos. A omissão na prestação de contas de recursos públicos é conduta grave e deve ser devidamente reprimida, especialmente considerando que pode escamotear outras graves irregularidades, que é o que aconteceu justamente no caso concreto, em que as verbas da merenda escolar foram utilizadas com desvio de finalidade, em prejuízo ao erário e aos próprios alunos beneficiários do programa. Diante da gravidade dos fatos, a AGU cobrou na Justiça o ressarcimento integral dos danos causados aos cofres públicos e ingressou com uma ação de improbidade administrativa contra o ex-prefeito. A decisão judicial, além de prestigiar a própria política pública que se pretendeu implementar, sinaliza a todo cidadão brasileiro e aos beneficiários do programa que condutas irregulares não serão toleradas. E, por fim, sinaliza ao gestor, a todo gestor de recurso público, que deve prestar contas e observar a legalidade, a moralidade, a impessoalidade. Quem decide encerrar um contrato porque não consegue mais pagar as prestações pode ter o bem vendido em leilão. A decisão do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu que essa situação configura quebra antecipada. No caso analisado pelos ministros da 3ª turma do STJ, o comprador de um imóvel procurou a Justiça para encerrar o contrato de financiamento imobiliário por alienação fiduciária, alegando que não conseguia mais arcar com as prestações. Este advogado explica o que é pacto de alienação fiduciária em garantia. O contrato de alienação fiduciária é o ajuste feito entre dois sujeitos, no qual há a transmissão da propriedade do bem para o credor,
para o cumprimento de uma obrigação do devedor, que permanece na posse direta do bem como depositário. O comprador tentava receber de volta os valores até então pagos. O Tribunal de Justiça de São Paulo, com base no Código de Defesa do Consumidor, determinou a resolução do contrato de compra e venda de imóvel com a retenção em favor do credor de 20% da quantia paga. O vendedor recorreu ao STJ ao discordar da forma como os valores seriam devolvidos ao comprador. O relator do recurso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, explicou que a atitude do comprador do imóvel pode ser relacionada ao Instituto da Quebra Antecipada, quando há o inadimplemento, mesmo antes do vencimento ou tentativa de acordo. E nessa hipótese, poderia ser aceita a resolução do contrato pelo desinteresse dele em continuar com o bem. Mas, segundo o ministro, a devolução dos valores pagos não deve ocorrer como prevê o CDC, onde, após ressarcidas as despesas do vendedor, com a retenção de parte do pagamento, devolve-se o restante ao adquirente. Paulo de Tarso Sanseverino explicou que, nesse caso, é preciso aplicar a lei do sistema de financiamento imobiliário, que prevê o leilão do imóvel e a devolução do valor ao devedor só após o pagamento total da dívida, despesas e encargos. A terceira turma acompanhou o ministro. Uma empregada humilhada pelo chefe conseguiu na justiça o direito de converter pedido de dispensa em rescisão indireta. A decisão da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho. A empregada trabalhava como auxiliar de produção na Genial Flex, em Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Na reclamação trabalhista, ela disse que durante uma reunião havia sido criticada e constrangida pelo chefe dela na frente de outros colegas. Também contou que no mesmo dia pediu demissão e ajuizou a ação por assédio moral, pedindo nulidade do pedido de demissão. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, reformou a sentença que havia condenado a empresa ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.633, e aceitou o pedido de rescisão indireta da auxiliar. Segundo o Tribunal Regional, ela havia pedido demissão em razão da gravidade do assédio e não de livre e espontânea vontade. A empresa recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. No recurso de revista, a Genial Flex argumentou que um documento nos autos demonstrava que a empregada havia pedido demissão por livre vontade. No entanto, o relator do caso na primeira turma, ministro Valmir Oliveira da Costa, observou que uma questão processual impedia o exame do recurso: a transcrição dos trechos da decisão do TRT, ou seja, o pré-questionamento da empresa, o que não foi feito. Segundo o relator, o descumprimento desse pressuposto recursal não é um erro formal, que possa ser sanado no curso do processo, e que, portanto, seria impossível prosseguir com a análise do recurso. A decisão foi unânime. Você já viu como sai rápido o resultado de uma eleição no Brasil? Nesta reportagem, a gente explica como funciona a apuração e totalização dos votos. É tudo muito rápido. Nas eleições gerais de 2018, por exemplo, pouco mais de 2 horas depois do fechamento das sessões eleitorais, já se sabia o resultado do pleito. Essa agilidade se deve ao sistema informatizado de totalização. Mas antes, vamos explicar todo o processo. Primeiro, a urna eletrônica trabalha captando os votos e às 5 horas da tarde, quando é encerrada a votação, faz a apuração e emite o boletim de urna. Depois de receber os dados enviados pelas zonas eleitorais ou diretamente via satélite, os TREs dão início ao procedimento de totalização dos votos. Nestas eleições, esse processo será feito pelo Tribunal Superior Eleitoral, uma novidade que vai gerar mais economia. A totalização até a eleição passada era feita no âmbito dos data centers dos 27 tribunais regionais eleitorais. A mudança é justamente a centralização desse processo. Foi formada uma nuvem computacional e essa nuvem computacional permite a chamada elasticidade ou compartilhamento de recursos em termos de processamento. Isso significa que todos têm as mesmas condições e capacidade e recebem potencial de processamento à medida que houver a demanda. Para somar os votos, a informação armazenada na urna é gravada na mídia de resultados, que é assinada digitalmente e criptografada, o que garante a autenticidade e a inviolabilidade do material. A mídia é levada até o ponto de transmissão, conectado por uma rede privativa de comunicação,
onde o conteúdo é transmitido à Justiça Eleitoral. Os computadores que fazem a totalização verificam se aquela mídia pertence à urna correta e se tem a assinatura digital. Divulgação dos resultados. Então, à medida que os resultados, os boletins de urna das sessões eleitorais são somados, existe um outro processo, é um sistema de divulgação dos resultados que capta essa informação que está sendo somada e faz o processo de divulgação para a população, para o cliente, para o cidadão brasileiro. E isso é feito praticamente em tempo real. E o cidadão pode acompanhar tudo no aplicativo Resultados, divulgação em tempo real. Os dados do resultado da eleição em todo o Brasil, o quantitativo de votos totalizados para cada candidato, a indicação dos eleitos ou dos que vão para o segundo turno. E você aí pode selecionar os candidatos favoritos para acompanhar o desempenho deles nas urnas. E no próximo bloco a gente mostra como foi o segundo e último dia da audiência pública sobre o Fundo da Amazônia, promovida pelo Supremo. Em instantes. Hoje, muito se tem falado sobre privacidade, especialmente após a edição da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Mas a privacidade é um direito fundamental do indivíduo e essencial para a construção da sua personalidade. E assim, já o é tratado tanto pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, como pela nossa Constituição, em seu artigo 5º, inciso 10. Terminou agora há pouco a audiência pública sobre o Fundo Amazônia, convocada pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. O evento teve como objetivo reunir dados sobre a situação do desmatamento da Amazônia Legal. A audiência foi por videoconferência por conta da pandemia de Covid-19. Criado em agosto de 2008, o Fundo Amazônia tem como objetivo captar doações para investimentos não reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de promoção da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal. PSB, PSOL, PT e Rede Sustentabilidade ajuizaram no Supremo Tribunal Federal ação direta de inconstitucionalidade por omissão, para que seja reconhecida a omissão da União em relação à paralisação do Fundo Amazônia e do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. Participaram desse segundo dia de audiência institutos de pesquisa que atuam na região amazônica e especialistas convidados, que apresentaram dados sobre a situação do desmatamento da Amazônia Legal. Todos os projetos que são apresentados no âmbito do fundo e que foram apoiados no passado, eles possuem indicadores e metas que são pactuadas previamente e, uma vez realizados o processo de desembolso, elas são avaliadas sistematicamente. Você tem uma avaliação ex post de cada um dos projetos. Depois foi a vez do representante do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, que fez um balanço da situação do desmatamento da Amazônia Legal. Finalmente, o último período, o período da quarta fase do PPCNAM, que foi de 2016 a 2019, para todo esse período, a meta estabelecida seria em torno, a média anual seria que nós tivéssemos 3.900 km², né, e nós estamos acima dessa média. Por ano de 2019, que foi o último ano, como foi informado, da medida, foram medidos 10.129 km². Então, essa é a situação fática do desmatamento na Amazônia Legal brasileira. Fogo mata as árvores, ministra. 50% das grandes árvores da Amazônia que sofrem com chamas que não são muito altas, como ocorre na Califórnia, por exemplo, são chamas de 2, 3 palmos, metade morre nos próximos 2 anos após o incêndio. E isso, então, aumenta a inflamabilidade, porque você tem mais espaço aberto na copa e, portanto, mais entrada de luz e calor. Eu gostaria que vocês observassem, né, o ritmo acelerado de perda de floresta, né? Essa área em verde é a floresta e em amarelo a principal mudança, né, de floresta vai para a pastagem. Então, são pastos. Em magenta, nós temos a expansão, principalmente no Mato Grosso,
da agricultura. Os índios estão saindo dos seus territórios para ir morar nas periferias justamente por falta de coisas básicas dentro das terras indígenas, por falta de preservar aquele ambiente, fazer com que aquele ambiente se torne um ambiente tranquilo, atraente para o próprio indígena. Os impactos do desmatamento são bem conhecidos: redução do sequestro e estoque do carbono, matéria orgânica e fertilidade dos solos, um risco enorme de perda da floresta mais biodiversa do mundo. Ao contrário do que dizem, esses projetos no Fundo Amazônia não são aprovados de forma leviana de jeito nenhum. Mesmo no caso do projeto do INPE, esse que está em vigor, foram 3 anos de negociações e revisões com estudos detalhados e técnicos, apresentação detalhada do projeto e avaliação até por avaliadores externos ao INPE. No fim, a ministra Rosa Weber, relatora da ação, fez um balanço dos 2 dias de audiência pública. Tenho que o objetivo posto foi alcançado com sucesso. Exposições riquíssimas, formuladas com detalhes imprescindíveis ao adequado conhecimento da situação fática do desmatamento na nossa floresta tropical e do funcionamento do próprio Fundo Amazônia, as quais, diga-se, atentaram para os parâmetros estabelecidos no despacho de convocação, em exposições que conformaram o espectro plural que envolve o problema constitucional em jogo. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.